Antena 1 Notícias. Bom dia! Um novo tratamento não cirúrgico capaz de destruir pedras nos rins com ondas sonoras é um dos destaques das pesquisas científicas nesta semana. O estudo, que foi publicado no Journal of Urology, apresentou o caso de 19 voluntários tratados com sucesso. A nova técnica, denominada litotripsia, utiliza ondas de explosão conhecidas como BWL. O tratamento conseguiu fragmentar os cálculos renais e, com isso, pode ajudar pessoas que precisam passar por cirurgias para tratar o problema. Segundo reportagem do Olhar Digital, apesar de ser comum e atingir mais de 15% da população, muitas pessoas não conseguem eliminar as pedras e, por isso, precisam passar por cirurgias para evitar o agravamento do problema. Existem na história da medicina casos bem-sucedidos de ondas sonoras criadas por ondas de choque que conseguiram destruir pedras nos rins. No entanto, era necessário sedar ou anestesiar os pacientes. Agora, com a litotripsia, a sedação não é mais necessária e o procedimento poderá ser feito em locais mais informais. O procedimento usa pulsos cíclicos curtos de energia de ultrassom para atingir os cálculos renais em partes iguais ou até menores a 2 milímetros. A pesquisa afirma que a capacidade de quebrar pedras de forma não invasiva e expelir os fragmentos em pacientes acordados na primeira apresentação no pronto-socorro ou na clínica tem o potencial de fornecer tratamento just in time, levando a uma redução da dor geral, custo e sobrecarga de recursos associados a uma pedra-evento. Durante os testes práticos, os pesquisadores constataram que a administração das ondas sonoras durante 10 minutos, cerca de 90% do volume total de cálculos foi quebrado, com cerca de 39% completamente fragmentado e outros 52% fragmentado de maneira parcial. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. PGR pede autorização ao STF para investigar ministro da Educação. Reunião do Conselho Europeu conta com a presença de Joe Biden. Principal conselheiro de Putin deixa a Rússia por oposição à guerra na Ucrânia. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, após a divulgação do áudio em que Ribeiro afirma que o governo dá prioridade a prefeituras indicadas por pastores que não têm cargo no Ministério da Educação. A PGR também pretende apurar a declaração do prefeito Gilberto Braga, do município maranhense de Luiz Domingues, de que um dos pastores que negociam transferências de verbas federais para as prefeituras pediu 1 quilo de ouro para conseguir a liberação de valores para obras de educação à cidade. Segundo interlocutores da PGR, ouvidos por reportagens publicadas ao longo da quarta-feira, o procurador deve poupar o presidente Jair Bolsonaro da investigação. A reunião do Conselho Europeu será realizada entre esta quinta e sexta-feira, com a guerra na Ucrânia como principal assunto da agenda. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem presença confirmada hoje para discutir a cooperação transatlântica. Além disso, o americano anunciará novas sanções contra políticos, oligarcas e entidades russas, confirmou na quarta-feira o chefe de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, em conversa com jornalistas a bordo do avião presidencial, antes de decolar com destino a Bruxelas. Um dos principais conselheiros do presidente russo, Vladimir Putin, entregou o cargo na quarta-feira e deixou o país por discordar da guerra na Ucrânia. Segundo as agências Reuters e Bloomberg, esta seria a maior baixa para o governo russo causada pelo conflito até agora. Anatoly Chubais era enviado especial para questões climáticas e também foi um dos responsáveis pelas reformas econômicas pós-soviéticas. O economista atuou ainda como chefe de gabinete do ex-presidente Boris Yeltsin. Na semana passada, outro importante ex-assessor do Kremlin, Arkady Dvorkovich, também renunciou à direção de uma entidade econômica pública após criticar a invasão russa ao país vizinho. Essas e outras notícias você ouve aqui na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo mais um destaque internacional. Na China, as equipes de resgate que fazem as buscas no local da queda do Boeing 737-800 da empresa aérea Eastern China Airlines encontraram na quarta-feira uma das caixas pretas da aeronave. De acordo com a administração da aviação civil, o equipamento pode indicar o que causou o acidente.
A queda do avião na segunda-feira no sul do país ainda é um mistério para os investigadores. Mais destaques nacionais, ainda sobre a crise no Ministério da Educação, a Controladoria Geral da União encontrou indícios de irregularidades cometidas dentro da pasta. O caso é relacionado a 2 denúncias que envolveram pessoas de fora do funcionalismo público. De acordo com o ministro Milton Ribeiro, em entrevistas publicadas na quarta-feira, ele encaminhou essas denúncias para o órgão em agosto passado para que fosse investigada a suposta prática de intermediação. Mais destaques do Brasil no podcast Antena 1 Notícias. O Senado aprovou a nova lei Aldir Blanc, que vai repassar anualmente 3 bilhões de reais aos governos estaduais e municipais durante 5 anos. 80% desse valor irão para editais, atividades artísticas transmitidas pela internet, entre outras ações. E os demais 20% serão destinados a projetos que tenham por objetivo democratizar o acesso à cultura. Na Câmara, os deputados aprovaram o texto base da proposta de emenda constitucional que permite a produção privada de material radioativo para uso médico. A conclusão da votação, em primeiro turno, está prevista para a próxima semana. O Supremo Tribunal Federal formou maioria no plenário virtual para considerar como inconstitucionais as mudanças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro na Lei Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A ação analisada é da Procuradoria-Geral da República, que questiona as alterações. O julgamento termina às 23h59 da próxima sexta-feira. Anvisa em alerta. A Agência de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento de lotes de 5 marcas de alimentos infantis em pó da empresa americana Abbott Nutrition. Os produtos são Human Milk for Fear, Similac PM 6040, Similac, Alimentum e Elicare, fabricados na cidade de Sturgis. A decisão divulgada na quarta-feira ocorreu após internação e morte de recém-nascidos nos Estados Unidos e um alerta foi emitido pelo órgão regulador americano, a FDA, que detectou uma bactéria nociva na área de produção dos alimentos da fábrica na semana passada. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na quarta-feira 294 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 658 mil óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos 7 dias é de 295, com tendência de queda. Também foram notificados mais de 45.400 novos casos, somando mais de 29 milhões e 700 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos 7 dias foi a 36.100. E os dados da vacinação mostram que já passa de 159 milhões e meio o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 74,25% da população. Noticiário econômico. O dólar voltou a fechar em queda na quarta-feira, no 6º dia consecutivo em baixa. A moeda recuou 1,43%, cotada a R$ 4,8438 na venda. É o menor valor em 2 anos. O efeito é reflexo da guerra na Europa, que está mexendo com os nervos dos mercados pelo mundo. No exterior, o preço do petróleo continua em alta, com o Brent negociado em torno de $120 o barril. Com isso, a preocupação dos investidores com a oferta de commodities tem valorizado as moedas dos países exportadores de produtos de origem agropecuária ou de extração mineral, como é o caso do real brasileiro, os pesos chileno e colombiano e o sol peruano. Já a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,16%. A economia da Argentina foi destaque do noticiário econômico, com crescimento de 10,3% em 2021. O governo disse que o resultado veio acima das previsões de 10% e foi o maior em pelo menos 17 anos, impulsionado pela flexibilização das restrições impostas durante a pandemia da Covid-19. Além disso, a taxa de desemprego caiu para 7% no 4º trimestre, bem abaixo das expectativas do mercado, e o 6º trimestre consecutivo de queda. Foi o resultado mais baixo desde 2015. O maior exportador mundial de soja e o 2º maior exportador de milho luta contra uma inflação acima de 50% e enfrenta uma forte crise cambial. Destaque da música. A cantora Miley Cyrus passou por um susto após o avião que a levava para o Paraguai na terça-feira ser atingido por um raio que danificou parte da estrutura da aeronave em meio a uma forte tempestade. O avião precisou fazer um pouso de emergência.
De acordo com reportagens da imprensa paraguaia publicadas na quarta, a aeronave da artista saiu de Bogotá, na Colômbia, com destino ao aeroporto de Silvio Pettirossi, na capital paraguaia. Porém, foi obrigada a aterrissar em Guarani. A artista seria uma das atrações do Festival Assunciónico. A tripulação, a banda, amigos e familiares que viajavam com a cantora americana não sofreram ferimentos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa.